Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, como a gente vem estudando a ética Nicômaco, eu queria dar uma continuação em relação ao livro 2, aquilo que a gente vem comentado. E a gente trabalhou no episódio anterior sobre a questão da virtude, né, e a questão do hábito, né? Então eu quero colocar alguns pontos para vocês, assim, o que a gente tem que entender assim da ética Nicômaco de Aristóteles é que Aristóteles ele visa uma questão prática, né? Ele não quer que a gente apenas pense a ética Nicômaco, que fique só filosofando, por exemplo, sobre a ética, os princípios, mas o objetivo do livro para Aristóteles é como nós nos tornamos bons naquilo que precisa ser bom, como nós nos tornamos excelentes, como nós desenvolvemos nosso caráter, nossa interioridade, a nossa alma, para nós nos tornarmos excelentes naquilo que somos, naquilo que fazemos, né? Então, Aristóteles é uma ética do ser, né? O que nós devemos ser para nós atingirmos, por exemplo, a excelência também intelectual, né? Então, a obra do Aristóteles, ela é como se Aristóteles estivesse dando para você uma receita, o que você precisa fazer também para você desenvolver a vida intelectual, né? Porque o objetivo de Aristóteles, ele tem por meta desenvolver o que ele chamava de bioteoréticos, né? Então a ideia de bios no grego é aquela ideia de vida, não é só a vida biológica, mas bios envolve a vida assim em todos os seus aspectos, assim para Aristóteles, para o grego, então envolve as ações humanas, as escolhas, né? Por isso que daí nasce a palavra, por exemplo, biografia, que você conta a história da vida da pessoa, das suas ações, das suas escolhas, dos seus erros, dos seus fracassos, das suas conquistas. Então Aristóteles quer formar, ele quer nos mostrar como é que nós nos tornamos esse bioteoréticos, ou seja, esse ser com uma vida intelectual excelente. Então, para Aristóteles depende também da formação do caráter, né? Então a gente pode colocar assim em 4 aspectos assim que a gente vem falando que estão presentes na obra do Aristóteles. Então, tipo assim, você vê que Aristóteles ele dá uma primazia. O primeiro dele seria uma primazia do caráter, que o objetivo último da ética Nicômaco, da obra do Aristóteles, é analisar, por exemplo, não só ações particulares, como deve ser feito isso ou aquilo, mas principalmente formar o caráter, formar aquilo que nós somos, né? E como isso depende das nossas ações, dos virtudes, dos vícios, né? Um segundo aspecto que você vê em Aristóteles, ele dá uma primazia, um foco muito grande na questão do hábito, né? Da habituação. Você se habituar a algo, você se tornar bom é você se habituar a fazer algo bom, né? Você se torna mestre em alguma coisa habituando-se a fazer aquilo constantemente, criando um hábito. Você vai adquirindo aquilo, vai se tornando parte da sua segunda natureza, né? Então, em Aristóteles você tem isso, a primazia do hábito e desenvolver bons hábitos, né, nas nossas ações. Então isso é um objetivo da obra do Aristóteles, como a gente vem colocando. O terceiro ponto que a gente vai vendo existe em Aristóteles uma centralidade também na questão da sensibilidade e da sabedoria prática, né? Aristóteles ele quer nos ajudar a como nós desenvolvermos essa sabedoria prática, uma inteligência prática. Porque para agir no mundo você precisa ter uma sabedoria prática, né? Ou seja, envolve uma ação, mas é uma ação que envolve uma sabedoria, envolve uma inteligência, o entendimento daquilo que está sendo feito. Você encontrar uma certa razoabilidade, agir de forma racional diante dos desafios da vida, diante dos desafios que se encontram diante de nós, por exemplo, a questão das virtudes assim que ele vai colocar, a coragem, por exemplo, como que você usa o dinheiro,
né? Se você... Então ele vai trabalhar a virtude da liberalidade, a virtude, como eu falei, da coragem, outro que é a magnificência, que também é relacionada ao dinheiro, que é a questão da generosidade. Por exemplo, uma outra virtude que ele vai colocar diante da vida é a questão do respeito próprio, o respeito por si mesmo, né? Aquela ideia de que você tem a dignidade que você tem em relação a si mesmo. Então, quantas situações na vida, às vezes nós abrimos mão dessa dignidade, né? Ou excedemos também. Então, Aristóteles aí se envolve a vaidade, por exemplo, né? Você tem a questão da verdade, da confiança, da amizade, da modéstia. A modéstia envolve a questão, né, da a pessoa é modesta, ou a pessoa acaba sendo assim também, ou sim, o excesso da modéstia, um defeito seria também a pessoa que não tem vergonha de nada, ela não tem pudor, por exemplo. Então são coisas assim que ele vai mostrando, trabalhar, né? Ou, por exemplo, o conceito da justa indignação também é um termo que ele usa, que o excesso seria a inveja e um defeito seria a malevolência, né? Que é desejar o mal pro outro, assim. Em vez de você ter uma justa indignação, você começa a agir ou sentir de forma diferente. Então Aristóteles, esse é um terceiro ponto, assim, essa centralidade na sensibilidade e na inteligência prática, né? Ele quer mostrar isso pra gente. E um outro ponto seria a centralidade do que a gente pode chamar do bem-estar, a gente poderia colocar assim, né? Tá ligado à eudemonia, a ideia de achar o bem-estar, você estar bem consigo mesmo. A ética visa isso, esse bem-estar consigo mesmo, porque tudo que você vai fazer na vida, tudo que você planeja fazer, você tem que ter uma certa ideia de ordem. Porque a ideia do bem, ela tá ligada à ideia da ordem da alma, né? Pode dizer, se você não está bem consigo mesmo, se você não está numa certa ordem interior, você até faz as coisas, mas você não consegue fazer as coisas na sua excelência. Existe uma certa necessidade de ordem na vida humana. Tudo que nós fazemos pressupõe uma certa ordem que nos dá uma base para fazer algo. Isso é básico de todas as ações humanas. Você vê que é interessante essa questão da ordem, que até o cara, para ele cometer um crime, ele tem que ter uma ordem natural, assim, que dê para ele uma base para ele agir de forma, assim, maligna, né? Assim, cometer um crime. Por exemplo, se ele vai planejar um crime, mas no dia que ele vai cometer um crime, tem que ter uma ordem natural, por exemplo. Por exemplo, a natureza tem que estar em uma certa ordem para ele poder conseguir o fim dele. Tem que ter um certo conjunto de bens para ele poder fazer o mal. Quer dizer, o bem ainda é que dá a base para ele atingir até uma certa ato de maldade. Então, por exemplo, ele vai roubar um banco. E se naquele dia tá chovendo, tá ventando, tá dando um tufão, já pronto, já estragou o plano. Então tem que ter uma certa base natural. Então, Aristóteles, claro que ele quer mostrar que esse bem interior, esse bem que nós vamos atingindo através das ações, é algo central em Aristóteles. Isso que vai gerar, ou que são os meios que nós vamos conseguir para alcançar o que ele chama de eudaimonia. Como a gente está colocando, que assim, se traduz hoje como felicidade. Mas o conceito de felicidade que a gente tem hoje, ele é muito restrito e muito sentimental. Difere um pouco do que Aristóteles está querendo nos mostrar. Não é só você se sentir bem, não é só você sentir que você está feliz, ter um sentimento, mas é você alcançar uma realização de si, onde as coisas vão sendo trabalhadas de uma forma que você vai florescendo. Há um florescimento do ser, atinge uma realização plena daquilo que você pode ser
como ser humano, diante das circunstâncias, diante da vida, diante das decisões, diante das ações. Então, isso é uma ideia que Aristóteles quer nos mostrar, né, no livro da Ética Nicômaco. Esse é o objetivo da obra, né? Então, Aristóteles ele tem um trecho na obra dele que ele vai colocar da seguinte maneira. Ele coloca assim, está no livro 2:4. É, portanto, correto dizer que alguém se torna justo realizando ações justas e moderado realizando ações moderadas. E ninguém poderá ter sequer uma mera perspectiva de se tornar bom sem realizá-las. Mas a maioria dos seres humanos omite-se quanto a essa realização e se dedicam à discussão da virtude, imaginando que filosofam e que isso os tornará bons. São como pacientes que ouvem meticulosamente ao que o médico diz, mas deixam completamente de cumprir suas orientações. Tal como esse tipo de tratamento, ouvido e negligenciado pelo paciente, nenhum bem produzirá no corpo. Igualmente, esse tipo de filosofia, nenhum bem produzirá na alma. Então, você vê aqui que Aristóteles está colocando, isso está no final do capítulo 4 do livro 2, que o objetivo da investigação ética não é apenas só a reflexão filosófica por si, mas é a prática. Porque se você não faz isso, é como você ir ao médico, ouvir a receita médica, a prescrição médica, mas não pôr em prática. Você só tem uma informação daquilo que precisa ser feito, mas você não faz. Então, será algo sem fruto nenhum, e não é esse o objetivo de Aristóteles aqui. Então, o que é a virtude ética? Aristóteles, ele mostra isso no livro 2. Ele coloca que a virtude ética é um hábito de escolher um meio termo entre os extremos, né? Então, como a gente bem colocado isso, como a gente colocou no episódio anterior, é você achar um meio termo entre as ações e entre os sentimentos também. Envolve um meio termo, esse meio termo está relacionado a algumas ações, aos desejos e às emoções. E esse meio termo sempre é encontrado através da razão. Você encontra esse meio termo nas próprias situações da vida. Assim, não é uma coisa que Aristóteles ele mostra que não existe uma regra geral. Existe uma regra geral da reta razão, ele coloca. Mas ele coloca sempre que isso é relativo a nós. Não é algo assim que você pode estabelecer um meio termo para todo mundo. De uma certa forma assim, igual para todo mundo, porque cada circunstância, cada situação, diante de você, existe aquilo que vai se encontrar, o que é de razoável, o que é razoável naquela situação, o que seria o equilíbrio, o meio termo, né? E para Aristóteles, o meio termo não é, a gente não pode colocar o meio termo como médio, a ideia média, ou a ideia assim de mediocridade. Mas para Aristóteles o meio termo é o extremo da excelência. É onde é o pico, assim, onde você vai encontrar aquilo assim que é razoável, aquilo que é bom naquela situação, né? E o que é bom para Aristóteles, ele também mostra que esse bem não é uma coisa assim. Aristóteles não está colocando que é relativo ao que eu acho que é bom. Não, ele coloca que aquilo que seria bom, aquilo que se apresenta como bom ou bem, para um homem, por exemplo, sábio ou racionalmente equilibrado, né? Então é uma coisa que, objetivamente, todas as pessoas chegariam mais ou menos à mesma conclusão diante daquela situação. Chegariam à conclusão de que, observando assim a sabedoria prática, observando toda a circunstância, chegaria a uma situação, olha, dessa forma você agiu corretamente, era o que era o certo a fazer diante dessa situação. Então Aristóteles diz que essa realidade, ela é objetiva, ou seja, qualquer pessoa racionalmente equilibrada,
ela chegaria à mesma conclusão, né? Então você vê que, para Aristóteles, essa questão do meio termo, a virtude para encontrar um meio termo é uma combinação. Existe uma combinação que você precisa ter em você mesmo, que primeiro é um conhecimento, ou que ele chama uma sabedoria prática, e um domínio próprio, um autocontrole de si. Porque se você não tem um autocontrole de si mesmo e nem o conhecimento, você não vai conseguir enxergar o meio termo. Porque reconhecer o meio termo é uma verdade que existe diante de você. Depende disso, depende desse conhecimento e depende de um autocontrole, de um domínio de si mesmo, a forma como você vai agir. Você vê que isso vale para... Aristóteles diz, quando ele faz aquela comparação, por exemplo, em construir casas ou fazer alguma coisa, esses dois componentes, eles estão presentes. Por exemplo, a pessoa, quando ela vai trabalhar em alguma coisa, que seja produzir algo, né? Externa, ela não é uma ação, mas é uma produção de algo. Construir uma casa, por exemplo, ela vai construindo, um pedreiro vai construir uma parede. Ele vai ter que encontrar o equilíbrio em tudo que ele está fazendo. Então, a quantidade certa de material, a quantidade certa de tijolo, a quantidade exata, equilibrada ali, como ele vai produzir o cimento para encontrar um meio termo. Quer dizer, tudo envolve um certo conhecimento, uma certa experiência, envolve um domínio próprio também, a forma como ele vai produzir, por exemplo, cimento. Ele não pode ir lá jogando de qualquer jeito, tem que ter um controle do próprio corpo, assim, da própria inteligência para botar a medida certa para fazer tal coisa, e assim você vai ter um resultado. Da mesma forma, por exemplo, vamos pensar, hoje tem muito isso, né, esses vídeos de culinária, de você fazer receita, no YouTube você encontra vários, os caras vão ensinando como você fazer, você ter os ingredientes certos, aí a forma como você age, a forma como você coloca, você tem que ver que tem que ter um treino do corpo, né, para você agir de uma forma equilibrada na produção de alguma coisa. Por exemplo, vai fazer um prato de comida. Então isso envolve conhecimento e autocontrole. Então Aristóteles aplica isso, ele mostra que isso vale também para nossas ações, para o nosso ser, para o nosso agir no mundo, né? Então isso seria encontrar um meio termo. Então a gente pode colocar um meio termo da seguinte maneira: você agir conforme o meio termo, encontrar a mediania, como alguns colocam, é você agir conforme com a reta razão, né? Aquilo que racionalmente é razoável, é reto, é justo, está ali ajustado, adequado. A reta razão a gente poderia falar assim, aquela que é um agir adequado, assim, proporcional naquela situação, né? E você vai ver na vida que quantas vezes a gente quebra isso, a gente age de forma irrazoável, de forma inadequada, inapropriada. E às vezes depois quando a gente passa por aquilo, a gente pensa, poxa, eu agi mal, eu acho que eu não falei direito, falei menos ou falei demais, ou agi de uma forma injusta. Aí você se sente mal. Você pode, depende do seu caráter, dos princípios que você tem, você pode, não, eu vou lá pedir perdão, eu vou me consertar aqui. Alguns não, vão manter o orgulho, a vaidade, e assim a vida vai se construindo a partir desses erros e desses atropelamentos, né? Então o meio termo ele exige isso, age conforme a reta razão, né? Outra coisa que Aristóteles nos ensina na questão do meio termo é você levar em consideração todos os aspectos daquela situação. Você vê que quem estuda direito, por exemplo, hoje está mais assim aberto, né, o conhecimento assim do direito, mas a gente tem uma noção do que seria a ideia de jurisprudência, que é a ideia do juiz. O juiz, o que ele faz? Cada processo, mesmo que ele tenha a lei, que é de forma geral, ou seja, tem a reta razão conforme uma conformidade legal, que a lei busca essa questão da razoabilidade. O juiz, diante de um caso concreto, ele não pode aplicar a mesma sentença para todos os casos, porque cada caso ele tem que analisar todos os aspectos que estão ali, né?
as questões das partes. Por exemplo, as partes são diferentes. Às vezes, num processo, você tem o mesmo direito sendo ferido, mas ali é um jovem. Mas numa outra situação, você tem, por exemplo, às vezes uma pessoa de idade que vai ter uma outra questão, outro aspecto para ser levado em conta, né? Ou às vezes numa situação outra é uma mulher, é uma criança. Então, cada situação, cada aspecto tem que ser levado em conta. Então, Aristóteles mostra isso, que o meio termo tem que ser encontrado conforme as circunstâncias, né? Em cada situação particular da nossa vida. Só que para isso a gente fazer, nós temos que ter uma certa formação, né, de nós mesmos. Você vê que é um trabalho contínuo de uma vida. Não é algo que você adquire uma vez. Aristóteles diz que nós vamos adquirindo isso de uma certa forma por experiência, como se fosse acerto e erro. Nem sempre nós acertamos o meio termo. Então, a sabedoria é uma conquista. É algo que vai se construindo, você vai se tornando. Por isso que a gente, por exemplo, educa as crianças, né? Quem tem filhos pequenos sabe, ou quem já passou por esse processo de educação de filhos pequenos, sabe a dificuldade que é. O que nós queremos? Nós queremos que as crianças vão encontrando uma certa razoabilidade, agir conforme uma certa razoabilidade, de forma apropriada nas situações, quando vai visitar alguém, vai nos lugares. A gente quer que a criança tenha desejo pelas coisas boas e rejeite as coisas más, saiba evitar o prazer, às vezes enfrentar as frustrações, a dor. Então isso é a conquista da vida. Esse é o trabalho que Aristóteles pensa na eudaimonia. Então você se torna uma obra de si mesmo. Você é a sua própria obra, que deve ser trabalhada constantemente pelas suas próprias escolhas e trabalhar essa razoabilidade, trabalhar o que ele chama de sabedoria prática. Não é algo que se conquista lendo um livro, não é algo que se conquista apenas fazendo uma faculdade, mas isso importa também, isso faz parte dessa construção, mas é todo o conhecimento que você vai adquirindo e também praticando na vida, né, para você encontrar essa sabedoria. Então, assim, o que a gente tem em Aristóteles ele quer nos mostrar essa questão do meio termo. Isso, então eu quero deixar claro aqui, o meio termo é conformidade com a reta razão, levando em consideração todos os aspectos das situações particulares, das circunstâncias, e no meio dessas circunstâncias você encontrar o meio termo, fazer a escolha certa, porque Aristóteles diz que achar o certo é muito mais difícil do que fazer o errado, porque o errado você tem várias formas de errar, mas fazer a coisa certa às vezes é uma só. E nós temos que trabalhar a nossa inteligência na direção disso. Então a gente pode colocar assim, estabelecer um processo que está na mente de Aristóteles para essa questão do desenvolvimento, o processo do desenvolvimento da virtude moral, né? Ou das ações humanas. Claro que isso pressupõe para Aristóteles sempre uma ação livre, que a gente vai trabalhar isso depois. Já no livro 3 ele vai trabalhar a questão das ações voluntárias e involuntárias. Mas a liberdade é essencial em Aristóteles, porque você é fruto das suas escolhas. Você se constrói ou você se destrói interiormente. É o seu agir, a escolha que você faz diante das coisas. Se você, diante de todas as pessoas, se apresenta o que ele chama de a reta razão, o meio termo. Mas se você sempre escolhe o mal, você escolhe o excesso, a falta, o desequilíbrio, aquilo que apresenta de você, o que é razoável, é bom, e você escolhe o injusto, escolhe aquilo que vai além daquilo que seria razoável, você está não só prejudicando a ordem
das coisas, assim, nas relações humanas, por exemplo. Trazendo, por exemplo, um mal para a sociedade de uma certa forma, para as pessoas em torno, que vão gerar um mal consequente em outras coisas. Mas você está gerando mal em você mesmo. Você também está se destruindo como caráter. Você vai se tornar uma pessoa ou covarde, ou bruta, ou uma pessoa injusta, uma pessoa agressiva, uma pessoa descontrolada. Você se tornou isso. Então, quando você vê pessoas assim, é porque é fruto das escolhas dela, se tornou um hábito na natureza dela. Então, você é responsável pelo aquilo que você é. Você é o que você é porque você escolheu ir sendo assim, conforme o seu agir. A ação, para Aristóteles, o próprio agir é que me forma. Eu não sou algo e daí eu ajo daquela forma. De uma certa forma, isso vai acontecer depois. Mas para Aristóteles, a ação humana, a ação e a escolha humana gera aquilo que nós somos, né? Então, para Aristóteles, o agente... primeira coisa, o agente deseja um fim, quer dizer, o fim, né? Seja a eudaimonia, que ele fala que é o bem supremo, que todo mundo, no fundo, está buscando isso, está buscando uma realização de si mesmo, a felicidade. E o agente, para alcançar um fim, ele delibera o que seria um meio. E para você alcançar esse meio, então, para alcançar A, eu preciso de B, né? E para você alcançar esse fim, você precisa do que ele vai chamar, então, daí os meios termos diante das situações, né? E diante dessas situações, em cada circunstância, Aristóteles percebe o que está mais prático, mais razoável diante da situação, é que daí a pessoa vai escolher, né? Então é um processo assim, você tem um fim, para alcançar aquele fim eu preciso escolher diante das situações onde está o meio termo, onde está o razoável, né? Então eu tenho que ter um autocontrole, eu tenho que ter uma inteligência prática, uma sabedoria conforme a minha razão, a racionalidade, para encontrar um meio termo. E assim, construindo a mim mesmo, né, e construindo hábitos bons para alcançar essa realização daquilo que eu sou, né? Então, essa é a ideia de Aristóteles do livro 2. E eu quero acabar por aqui. Eu quero desejar a vocês um bom final de semana e até a próxima.